Eu me lembro de uma ocasião que eu estava atendendo uma pessoa e esse irmão morava perto da minha casa. Na ocasião, eu pastoreava em Guarapuava. E eu lembro, isso já faz 20 e tantos anos, eu lembro que eu estava sem carro, ele também, ele sugeriu, será que em vez de nós dois nos deslocarmos para a igreja, o senhor não pode me atender ali e facilitar, porque ele queria um horário bem mais cedo. Eu falei, ok. Nós estávamos conversando na sala de casa, de repente, tem um momento que ele estende a mão para mim parar de falar. Ele fez uma cara estranha, achei até que ele estava com dor, passando mal. De repente ele olha para mim e diz, Deus está mandando a gente parar de falar agora e orar pelo seu pai. Temos que orar pelo seu pai. Outro dia alguém me disse, pastor, o que é que o senhor sentiu? O texto ficou? Eu falei, eu nem tive tempo para discernir. Era meu pai, meu amigo. Já dobrei o joelho e falei, bora orar. Só que quando começamos a orar, o espírito de intercessão, né? Ou como diz o profeta Zacarias, o espírito de súplicas veio sobre mim. Todo mundo que vive uma vida de oração sabe de um momento onde o Espírito Santo vem turbinar a sua oração. Você sabe que é diferente, você sabe quando é tomado, né, por um espírito de intercessão, você é carregado. E eu comecei a orar pela vida do meu pai, que Deus guardasse a vida do meu pai, que Ele protegesse a vida do meu pai, que meu pai não fosse levado antes da hora. E eu lembro que eu citava um versículo que inclusive meu pai pregou no meu casamento. E verás os filhos dos seus filhos. Naquele momento, meu pai tinha conhecido a primeira neta da família, né? A Rafaela, que é do meu irmão mais velho. Mas a Kelly estava grávida do Israel, meu primeiro. A Juliana, esposa do Paulo, meu irmão mais novo, estava grávida do Samuel. E meu pai não tinha visto nenhum dos netos, não tinha o plural, os filhos dos filhos. E aquela lembrança veio, eu sabia que era o Espírito Santo. Eu comecei a orar e dizer, teu servo declarou a vida inteira que acreditava ver os filhos dos filhos. Não aceito que ele vá antes de ver os filhos dos filhos. Eu não sei quanto tempo, mas foi um pouco mais de meia hora que nós oramos. Até que aquele peso de intercessão saiu. Quando finalmente o peso saiu, me veio um alívio, aquela certeza de intervenção de Deus. O telefone toca. O telefone na época era absurdamente analógico. Não tinha identificador de chamada, nada disso. Eu atendo, era aquele que discava com o dedo. Eu atendi, mas apesar de não ter identificador de chamada, eu sabia que era minha mãe ligando. Minha mãe, com a voz emocionada, embargada, disse, filho, para tudo que você estiver fazendo, vá orar pelo seu pai. Ele teve um infarto que os médicos classificam no nível fulminante, muito sério, né? Ela falou assim, para tudo. E eu lembro que eu falei, mãe, eu não vou orar. Ela do outro lado, o quê? Eu falei, a gente estava orando antes da senhora ligar. Deus mandou parar tudo. Eu falei, que hora isso aconteceu? Porque nós começamos a orar, era 9h20 e pouco. Ela falou, perto das 9h30. Eu falei, essa batalha já foi ganha. Papai sobrevive. E papai sobreviveu. Sabe, se você me perguntar se na hora que eu recebi a palavra daquele irmão eu tinha o mesmo nível de fé como se fosse uma revelação minha, eu não tinha não. Mas entrou um misto, é meu pai. E depois, quando eu comecei a orar, algo acendeu dentro de mim. Quando Deus foi me dando aquelas palavras, agora eu tinha fé pelo combustível que Ele estava me dando.